Oi, meu nome é Guilherme do Bridgetop, eu sou professor e mestre em História e você está assistindo ao canal História Fora de Foco, onde eu falo sobre história, e esse daqui é um dos vídeos que eu publico às terças-feiras em que eu respondo perguntas de vocês ou faço um vídeo um pouco mais descontraído, um pouco mais curto no formato vlog sobre algum assunto interessante. E o vídeo de hoje eu quero responder a uma questão que aparece de vez em quando, que é a seguinte: alguém que viveu um período sabe mais sobre ele do que alguém que estudou aquele período? Vamos pegar aqui algum exemplo aleatório, por exemplo, ditadura civil-militar de 1964. Alguém que viveu esse período, como seu pai ou seu avô, sabem mais sobre isso do que o seu professor, que talvez não tenha vivido esse período, mas estudou bastante sobre ele? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Mas antes de ir para ele de fato, só lembrar de você me seguir aqui nas minhas redes sociais e as redes sociais do canal para ver quando sai vídeo novo. Também ali para ver eu falando besteira, para fazer perguntas para aparecerem aqui nesses vídeos e tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Mas vamos lá. Respondendo então essa pergunta, pegando esse exemplo aqui da ditadura civil-militar de 64, que eu vou chamar só de ditadura aqui o tempo todo, porque falar sempre o nome inteiro acaba, tomando muito tempo aqui da gente. Para responder isso daqui, eu vou usar o Photoshop e uma imagem, porque eu fiz isso naquele vídeo em que eu respondi se os historiadores do futuro vão ter dificuldades em explicar esse nosso período no futuro. Se você ainda não viu, clica aqui em cima e vê, porque ficou bem bacana. Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou tirar a minha cara aqui da tela e vou abrir o Photoshop. Está aberto e no Photoshop eu tirei uma foto da minha prateleira, da minha estante, que fica atrás de mim. Normalmente quando eu gravo aqueles vídeos que eu solto que às sextas-feiras, vocês sempre comentam, sempre falam quanto quadrinho, que coleção legal, bacana. Vamos supor o seguinte, vamos supor que os meus livros, quadrinhos, a minha pequena biblioteca, a minha pequena coleção sejam toda a nossa história desse período que eu estou falando para vocês, da ditadura civil-militar ali de 1964. Uma pessoa que viveu esse período, ela não viu tudo o que aconteceu, ela viu pequenas coisas. Por exemplo, vamos aproximar aqui aleatoriamente daqui, vejam só. De repente uma pessoa pode chegar e dizer: adorei a sua coleção, você tem uma belíssima coleção de Stephen King. Então essa pessoa diria: olha só, ele é um colecionador de Stephen King, que legal. Ele também tem uma coisinha ou outra do Douglas Adams, uma coisinha ou outra do Neil Gaiman, mas ele tem muita coisa mesmo do Stephen King. Outra pessoa pode chegar e dizer: Stephen King nem livro ele tem só, vejam só, histórias em quadrinhos. Ele tem uma coleção muito bacana de Sandman. Ele tem Sandman da Pixel, ele tem o Sandman da Panini, ele tem o Sandman da Conrad, ele tem o Sandman da editora Globo. Eu gosto bastante de Sandman. Mas ele só tem quadrinhos, ele não tem livro. Do que você está falando? Você não entende nada sobre a coleção desse cara. E uma terceira pessoa pode falar: cara, do que vocês estão falando? Stephen King, Sandman, esse rapaz, ele só tem mangá. Esse rapaz é otaku, ele tem um mangá ou outro aqui. A foto tá em péssima qualidade, mas serve para o que eu quero dizer. E aí são três pessoas discutindo. Uma dizendo que eu sou otaku, outra, e eu não sou otaku, deixo claro. Outra dizendo que eu sou um colecionador de Stephen King, e outra dizendo que eu sou um colecionador de Sandman, que talvez eu seja. Mas não sou um colecionador só disso, eu tenho várias coisas aqui na minha prateleira. Só que qual que é o problema? Quando essas pessoas dizem: você coleciona isso, você coleciona aquilo, elas estão olhando para um pedaço bem pequeno da minha coleção. Porque é assim que funciona quando você vive um período. Você não vive aquele período em sua inteireza, você vive só um pedaço dele. Você vive, de repente, ali 30 anos daquele período, dentro de um único lugar, se informando de um único jeito, e você não tem acesso a todas as informações. Principalmente porque viver um período e entender a história desse período são coisas totalmente diferentes. Viver um período é você ter a sua experiência. Veja só que coleção bacana de Vertigo que ele tem aqui. Essa é a sua experiência. Já a história, ela não é formada de uma experiência, ela é formada do maior número de experiências possíveis, tentando sempre fazer o quê? Tentando sempre entender o quadro geral. Só que eu já falei para vocês, é impossível entender o quadro geral. Então, vários pedaços disso daqui se perdem, outros pedaços ficam meio bagunçados, ficam meio fora de lugar, e cabe ao historiador remontar tudo isso. Por isso que a sua experiência, ela nunca é igual à história, ela é sua experiência e só um pedaço bem pequeno dela. E às vezes você se lembra daquilo totalmente fora do lugar, porque a memória em si, ela não é confiável
por si só. Principalmente porque muitas vezes você não só olha só para um lugar, como você não tem acesso às outras informações. Ainda mais se a gente está pegando o período como a ditadura civil-militar, em que muita informação foi censurada. Ainda mais porque alguém pode olhar para essa foto e dizer: esse cara é historiador, ele não tem nenhum livro de história? Tenho, só que vocês estão olhando sempre para onde eu direciono a câmera. Do outro lado, temos aqui meus livros de história das histórias em quadrinhos, temos aqui meu belíssimo Hamilton, do Ron Chernow, temos aqui História da Escócia, meio perdida, História de Lincoln, vários livros sobre História da Morte, com os quais eu fiz ali a minha dissertação, e mais Sandman, porque eu gosto muito de Sandman. Tudo isso para fazer duas coisas. Primeiro, mostrar um pouquinho aqui minha coleção, porque dá trabalho para manter tudo isso, mesmo que esteja bastante bagunçado, mas também para tentar explicar isso, explicar como a história não é feita só de um ponto de vista. A história é feita do maior número de pontos de vista possíveis. Fora que a memória em si, ela não é 100% confiável. Dentro da história nós temos o que nós chamamos de história oral, em que nós pegamos ali, fazemos entrevistas com pessoas e usamos o que a pessoa está falando para estudar a história. Só que a história não pode se guiar só nisso. A história é sempre o maior número de pontos de vista possíveis. Existem ainda vários conceitos interessantes além do que eu estou falando, como por exemplo, estudar memória não é fácil. Memória está envolta em coisas como nostalgia, em coisas como, por exemplo, a monumentalização histórica, falar um pouquinho de Foucault aqui, em que a gente olha para o passado, a gente olha por vezes para algumas pessoas, alguns acontecimentos, algumas personalidades, de uma forma quase admiradora. A gente olha sem falhas, porque a gente se lembra só das coisas boas. Quantas pessoas que você não conhece já morreram, e depois que morreram, não se falou mais dos defeitos daquela pessoa? A história é a mesma coisa. Quando ela passa, a gente só olha para coisas bacanas. Um exemplo maravilhoso disso é como as pessoas têm uma nostalgia muito grande e praticamente sentem saudades dos anos 90, quando você ia para a locadora, pegava fitas e assistia com a sua família. Você não tem saudade da locadora, você não tem saudade de escolher filmes e assistir filmes no seu VHS. Você tem saudades de uma época mais simples em que você passava o final de semana assistindo filmes com a sua família. Coisa que você pode fazer até hoje, só que nunca vai ser a mesma coisa, porque aquele sentimento bacana está no passado e a gente não consegue ter ele de volta. A gente pode emular, mas nunca é a mesma coisa, porque o passado está perdido. Cabe aos historiadores tentarem remontar esse passado, mas nunca é fácil e nunca fica do mesmo jeito. E do mesmo jeito que você nunca vai ter exatamente aquele mesmo sentimento de pegar 7 VHS de uma locadora na sexta-feira e passar o final de semana inteiro assistindo com a sua família, a gente também nunca mais vai ter a história remontada de volta. Só que não é porque você não vai ter esse sentimento de volta que você não pode tentar. Reunir amigos, reunir familiares, ligar a sua belíssima Netflix, comprar alguns filmes online e assistir com o pessoal, ou nós historiadores não podemos tentar. Só que vale sempre a pena lembrar, nunca vamos conseguir, mas podemos tentar e podemos chegar bem perto de reviver aqueles momentos ou de remontar a nossa história. Mas para remontar a nossa história, a gente precisa do máximo de fragmentos possíveis. Não se faz isso com um fragmento, não se faz isso com uma opinião, não se faz isso com um detalhe, se faz isso com o máximo de detalhes possíveis. E eu acho que é isso, eu acho que eu respondi a essa pergunta. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido bem claro, espero que meus exemplos não tenham ficado meio bizarros. Se vocês gostaram ou não gostaram, se eu expliquei bem ou não expliquei, conta aqui pra mim nos comentários e aproveita também para dizer o que achou do vídeo. E também não se esquece de curtir esse vídeo, de mostrar para seus amigos, compartilhar e de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E de resto, nós nos vemos na semana que vem. Um abraço.